Agora, no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. Em contato com a gente, nesta quarta-feira, 13 de maio, está o Sargento Nonato, atualizando quais foram os principais atendimentos, as ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros aqui na nossa região. Alô, meu amigo Sargento Nonato, bom dia pro senhor. Bom dia, Jonathan Cavalcante, e também aos ouvintes do programa São Francisco News. Nas últimas 24 horas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Anápolis um total de 13 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. A primeira, de natureza queda de moto, por volta das 16 horas de ontem, a guarnição de resgate OR-257 deslocou-se até a Avenida Angélica, no bairro Filóstro, onde encontrou uma jovem de 20 anos caída ao solo, consciente e orientada, apresentando contusões e escoriações diversas, após sofrer uma queda durante uma corrida de transporte por aplicativo. A mesma foi prontamente atendida pela equipe de socorro, que logo em seguida a encaminhou ao hospital para melhor avaliação e cuidados médicos. A segunda ocorrência, de natureza carro versus moto, por volta das 22 horas da noite de ontem, a guarnição de resgate OR-293 deslocou-se até a rua Leopoldo de Bulhões, setor central, para atender uma vítima, um jovem que, segundo informações do solicitante, se tratava de um entregador de alimentos, onde o mesmo veio a sofrer uma colisão entre sua moto e um veículo de passeio. A vítima apresentava uma suspeita de trauma abdominal, queixando de muita dor. A equipe de resgate prontamente o atendeu e o encaminhou ao Hospital de Urgências de Anápolis, onde ficou sob cuidados médicos. A dica de hoje é bem simples. No trânsito, devemos ter cautela e previsibilidade, tentar antever os fatos que te trazem algum risco e perigo de acidentes, tais como passar em cruzamentos sem parar ou diminuir a velocidade, excesso de velocidade, dentre outros. Dessa forma, você pode até não evitar, porém conseguirá diminuir a gravidade dos fatos. Dessa forma, encerramos nossa participação. Lembramos que o Corpo de Bombeiro encontra-se à disposição da população através do telefone de emergência 193 e também aqui em Anápolis através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 62999930193. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Obrigado, Sargento Nonato, pelas informações, participando do São Francisco News e detalhando as principais atuações do Corpo de Bombeiros. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. É eu mesmo, hein? Fala comigo, bebê. É claro que eu falo contigo. Vem comigo. Quarta-feira, 13 de março de 2024. Gente do céu, o ano tá passando rápido demais. Já é metade do mês de março. Daqui a alguns dias é Páscoa. Aí vai, Dia das Mães e tudo mais. Então, dia é Nossa Senhora Aparecida, Natal e já chega do ano que vem, velho. Você tá doido? Let's go. Vem aí, Jonathan Cavalcante e as ocorrências policiais. Yeah. Fala comigo, bebê. Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Juntos também com a Universal Ferragista, hein? Lembrando, Universal Ferragista, Praça Cônego Trindade, na Vila Góes. Eu disse Universal Ferragista. Meus amigos e minhas amigas, você que acompanha as ocorrências policiais, uma noite sangrenta em Anápolis. Infelizmente, 2 homicídios registrados na mesma noite do dia 12. E os detalhes o ouvinte confere a partir de agora. Um dos crimes aconteceu na zona rural, o outro na região da Vila Jaiara. Ambos com rápidas respostas dadas pela Polícia Militar
e também pela Polícia Civil, com a atuação de imediato do Grupo de Investigação de Homicídios, destacando também, claro, a atuação da Polícia Técnico-Científica. Começando pelo fato da Jaiara, ontem, já no finalzinho da tarde, a polícia recebeu uma denúncia de que havia um corpo dentro de um imóvel na rua Marechal Gouveia, uma das últimas casas ali, quase chegando já na região de uma rua Las Palmas. A polícia foi ao local, viaturas do CPU e também outras viaturas do 28º Batalhão foram para auxiliar no trabalho. Havia ali um corpo com sinais de violência. A informação é de que a mãe da vítima, inclusive, passou pelo local e foi avisada por terceiros. Ela havia deixado o número de telefone para a equipe e outros dados ali. O SAMU foi ao local e constatou o óbito da vítima. A vítima, que é o Wagner Rodrigues de Melo, 36 anos de idade. Nasceu no dia 14 de outubro de 1987. O Wagner, ele estava com uma blusa de frio, de calça jeans, e ali em um local que não era tão habitado, possivelmente próximo a alguns locais, alguns sacos, algumas coisas que eram utilizadas para reciclagem, ele estava sem vida. Pelas imagens que a gente recebeu, ele apresentava alguns ferimentos no pescoço. Próximo a ele também estava uma mochila. Uma das pessoas que foi no local viu o corpo e acionou a polícia. Diligências foram realizadas e um dos suspeitos já está preso pela polícia. Eu recebi ontem também informações sobre o próprio Wagner em relação ao histórico dele. Pelo menos no dia 26 de fevereiro de 2019, ele já havia sido preso pelo artigo 157, pelo crime de roubo. E a informação que eu recebi é de que o possível autor do crime já também ostenta passagens criminais. Daqui a pouco eu vou trazer atualizações sobre esse ponto de forma específica. Então tivemos esse fato confirmado, um homicídio lá na região da Jaiara. A polícia procura por um segundo suspeito, que teria uma certa participação nesta morte violenta. Enquanto a Polícia Civil, as autoridades finalizavam o registro dessa ocorrência, ontem à noite ainda foi notificado um outro homicídio, desta vez na zona rural, já chegando na região de Interlândia. Um crime que ocorreu na fazenda Sobradinho. Os autores, desde quando a polícia recebeu a informação, a polícia recebeu a informação de que os autores do fato seriam o irmão e o sobrinho da vítima, gente. A vítima também identificada sendo como Wilson José Rezende. Ele que nasceu no dia 4 de fevereiro de 1970, ou seja, ele já tinha os seus 54 anos. Fez 54 no mês de fevereiro. A informação que consta, apurada pela polícia militar, é de que os suspeitos teriam fugido em uma motocicleta CG 150 de cor vermelha, sentido Água Fria ou sentido Abadiânia. A polícia foi informada que ocorreu o homicídio nesta fazenda e os autores seriam o irmão e o sobrinho da vítima. O senhor Wilson foi identificado no local, já sem vida. Os autores foram identificados também no local da ocorrência. Conforme repassado por uma testemunha, a propriedade em questão estava sobre litígio de inventário, sendo que os autores e a vítima já estavam tendo vários conflitos no último ano. Segundo a testemunha, um dos autores, o Hamilton, estava no local procurando para matá-lo também, sendo que os autores tentaram arrombar a porta do quarto desta testemunha para matá-lo. A porta, inclusive, ficou suja de sangue. Segundo informações repassadas pelo Copom, um dos autores, inclusive, adivinha onde ele foi preso, gente? Onde ele foi localizado? O Marcelo, ele foi localizado no Hospital de Urgências de Anápolis. E foi preso e responderá pelo crime de homicídio. E a partir de agora, quem traz um apanhado geral da questão das motivações e do trabalho feito
para a prisão de alguns dos envolvidos nesses crimes, tanto no homicídio da Jaiara quanto no da zona rural. Quem participa agora com a gente é o delegado Vander Coelho. Tudo certo aí, produção na linha? Certo. Delegado Vander Coelho em contato com a gente via telefone, traz informações sobre esses 2 homicídios registrados na noite de ontem aqui em Anápolis. Alô, doutor Vander Coelho, prazer recebê-lo aqui na São Francisco, bom dia. Bom dia, Jonathan, bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. Nós fomos acionados ontem no final da tarde, por volta de 18 horas, entre 17 e 18 horas, para atender uma ocorrência em que um indivíduo do sexo masculino teria sido encontrado no quintal de uma residência, morto a facadas. Chegando ao local, nós constatamos que se tratava de um crime de homicídio. Esse indivíduo entrou no imóvel à revelia, né, dos proprietários da residência. Era uma casa desguarnecida de maior segurança, não tinha muros altos. Então, possivelmente, ele adentrou ali para tentar dormir no quintal dessa casa, quando foi atacado pelos seus desafetos. Foram realizadas diversas entrevistas no local e uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Nós conseguimos ali identificar informações relevantes que nos levaram à autoria do delito, né? O autor foi conduzido até a central de flagrantes, onde foi autuado pela prática do crime de homicídio qualificado. Ainda existem diligências em andamento para verificar ali a possibilidade de participação de outra pessoa, eventualmente captura de mais um indivíduo. Se tratou de uma noite movimentada, né, porque logo que nós estávamos encerrando ali a apresentação desse custodiado, durante a apresentação dele, a central de flagrantes, fomos informados de um outro homicídio que aconteceu no distrito de Interlândia, né, um caso que aconteceu na zona rural aqui de Anápolis, em que familiares tinham já uma desavença antiga em virtude, né, do controle da propriedade de uma propriedade rural. Essa propriedade está passando por um processo de inventário, já existiam, né, ameaças anteriores, inclusive registradas em sede policial. É verdade. No ano passado. E hoje esses, né, são 2 irmãos, eles discutiram em virtude disso mais uma vez e infelizmente um irmão, acompanhado de um sobrinho, atacaram a vítima, né, aplicando diversos golpes de arma branca, né. O tio e o sobrinho estavam armados, ambos estavam armados, um com facão e outro com faca, e atacaram a vítima, né, ceifando sua vida. Durante essa ação criminosa, um dos autores acabou se ferindo e foi levado para o hospital de urgências. Ali, o hospital informou a Polícia Militar da entrada desse indivíduo. Os policiais conseguiram fazer ali a detenção do mesmo. Ele está sendo custodiado, né, por equipes da Polícia Militar, posteriormente pela Polícia Penal. Será autuado em flagrante também, né, pela prática do crime de homicídio. O sobrinho, né, que participou desse fato, será autuado, enquanto o tio que participou da ação permanece foragido. Então, um plantão movimentado, mas aconteceram aí 2 homicídios, os 2 com autoria definida e autores presos. Ainda restam diligências para serem realizadas, né, para conclusão completa desses casos, mas tudo muito bem encaminhado após um excelente trabalho de completa integração entre as forças de segurança. A troca de informação constante entre Polícia Civil e Polícia Militar permitiu aí que essas prisões fossem efetivadas aí com tamanha celeridade. Nós parabenizamos todos os policiais envolvidos nessas ações e, né, continuaremos com essa atitude, com essa ação integrada entre as forças de segurança, para que a gente possa cada vez mais prestar um trabalho de excelência aqui na cidade de Anápolis. Destacar também aí o trabalho essencial da Polícia Técnica Científica, que, né, auxiliou nos 2 casos, coletando todos os vestígios necessários para uma boa instrução do inquérito policial. Tá certo, doutor Vander Coelho, delegado titular do Grupo de Investigação de Homicídios, que acompanhou in loco esses 2 locais, essas 2 cenas de crime ontem,
um no finalzinho da tarde na Vila Jaiara e o outro já à noite, no avançar da noite, na zona rural de Anápolis, próximo à Interlândia. Os dois crimes já com autoria definida, os dois crimes inclusive com a possibilidade de uma dupla participação na autoria. No da Vila Jaiara, eu fiz aqui uma breve pesquisa. Geralmente eu gosto de guardar todas as ocorrências que eu falo aqui na rádio. Eu busquei lá em 27 de dezembro de 2022. O ouvinte vai se lembrar de um homicídio que teve na rua João Pinheiro, lá na Vila Jaiara, em que um rapaz que era conhecido como Jogador, ele foi assassinado na porta de uma distribuidora de bebidas. Ele foi assassinado a facadas. O autor do crime é conhecido como de Menor. Vocês se lembram desse fato, tenho certeza. Aconteceu na rua João Pinheiro, na esquina com a rua Planaltina, no dia 26, ao 12:40. A vítima é o William Silva dos Santos, 41 anos de idade. O autor do crime havia sido preso pela polícia, o Alexander dos Santos Araújo Oliveira, o tal do de Menor. Adivinha quem foi que matou o rapaz ontem lá na Jaiara também? Já estava solto, né? Falei de 2022, estamos no começo de 2024, voltou pra rua e ele foi o preso, Alexander dos Santos Araújo Oliveira, 22 anos, natural de Arraias, estado de Tocantins, autor do homicídio, pelo menos o que foi repassado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil sobre a morte de ontem, registrada na rua Marechal Gouveia, cuja vítima foi o Wagner Rodrigues de Melo. Em relação aos outros fatos, a gente segue também acompanhando e em breve trazendo desdobramentos pro ouvinte São Francisco News. Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia. Com as ocorrências policiais da 97.7 FM, abraçando minha querida amiga Michele Pires. Ontem tive o privilégio de ser entrevistado pela Michele no podcast Transitando Vidas. Lá a gente teve a oportunidade de comentar um pouco do nosso trabalho aqui na rádio, falar um pouco sobre os colegas, os nossos parceiros aqui das ocorrências, falamos do Zé do Birinite, falamos da Juriscleia e um pouco desse trabalho jornalístico desempenhado por este que vos fala, Jonathan Cavalcante. Então, para quem quiser conferir essa entrevista, vai acessar lá no canal do YouTube Transitando Vidas. Um beijo, Michele, obrigado pelo carinho comigo, com o Weber e com toda a equipe de jornalismo da Rádio São Francisco 97.7 FM. Ela me fez cada pergunta que eu nem sabia que estava na pauta. Obrigado, Michele. Seguimos com mais informações e ontem na região da Avenida Pedro Ludovico teve uma moça de 26 anos, uma moça bem danadinha, rapaz. A equipe da Força Tática foi acionada pela senhora Rayane. Ela disse que desde o mês de dezembro do ano passado, também conhecido como 2023, uma senhora de nome Brenda havia feito compras em sua loja e mandando comprovantes de Pix. Porém, todavia, entretanto, quando foram verificar na conta, o valor da transferência não havia sido creditado. Após esta análise, ontem, a Brenda chegou na loja de novo, iniciou uma outra compra no valor de R$119,90 e mandou o comprovante Pix, mas só que de imediato foram ver, a conta não tinha nada, não tinha caído nenhuma graninha lá na conta. O tal do golpe do falso Pix, né? A pessoa apresenta ali um comprovante, um migué, fala, não, já tá na conta. Geralmente as pessoas, em alguns dos casos, não entram no aplicativo do banco para saber se o valor caiu. Isso não aconteceu. Dessa forma, a vítima confirmou a venda e pediu para que a Brenda buscasse a compra. E naquele momento, a polícia seria acionada. Porém, a suposta autora pediu um entregador via aplicativo para que retirasse a compra. Após o entregador retirar, ele foi acompanhado pela vítima, que entregou para uma mulher na porta do residencial Porto Rico. A equipe chegou no local com a imagem registrada pela vítima e mostrou ali aos porteiros do condomínio, que interfonaram para a pessoa que desceu até a portaria. Foi feita a abordagem à Brendinha. Após ser questionada sobre o fato, ela disse que foi feita a transferência, mas não soube explicar a veracidade. Perguntaram à vítima se teria informação de que o Pix seria falso. Brenda foi até a casa dela, buscou um objeto que teria comprado no dia de ontem.
Valendo ressaltar que a vítima tem imagens da tal da Brenda dentro da loja e conversas via WhatsApp das transações, bem como diversos comprovantes dos supostos Pix. A Brendinha, de 26 anos de idade. Rapaz, tem a foto dela aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Não conheço, não. Ela que comprou ali um colete Lily tamanho G de R$119,90. Ai, eu conheço essa mulher, gente. Nossa senhora, não, sem zoeira. Nossa, que vergonha. Próxima ocorrência, produção. Ela esperou o contato, amigo. Foi comprar lá um sutiã, uma roupa íntima e deu ruim, amigo. Eita lasqueira. The next ocorrência, produção. Ontem no centro da cidade, na rua General Joaquim Inácio, ali quase em frente à saída dos bus do terminal urbano, a pessoa relatou que foi fechada no trânsito e que, ao não aceitar, o motorista ameaçou ele com uma arma de fogo. O cidadão estava em um veículo Argo branco e depois a polícia militar foi acionada. A vítima, o Flávio, disse que estava conduzindo seu veículo pela General Joaquim Inácio e foi fechado por um Fiat Cronos de cor branca. Passou por ele ali, inclusive o motorista estava com uma arma em punho, colocou a arma para fora e apontou e depois fugiu do local. Com as informações das características do carro, era um Fiat Argo, a polícia conseguiu abordar o condutor do veículo, o Max. Ele disse que teve um desentendimento com outro condutor no centro e perguntaram para ele sobre a arma que usou para ameaçar o outro condutor. Ele disse que era um simulacro de arma de fogo tipo pistola, que estava no porta-luvas do seu veículo. O simulacro foi encontrado, foi apreendido e o Max foi levado para a delegacia. Contra ele foi lavrado um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Tenha calma, Moreno. Seguimos com mais informações, até porque na madrugada de ontem, um casal de clientes estava alterado em um estabelecimento de entretenimento para adultos na região do Setor Sul, primeira etapa. E esse tipo de assunto, é claro, eu não posso deixar essa menina, essa jovem espoleta de fora. Juriscleia chega pra cá. Olá, tudo bem? Oi, Landinho. Tudo bom? Nilcinho. Você tá muito íntima deles. Não é intimidade, né? Que a gente se convive e tal. Fiquei sabendo que você falou de mim no podcast. Pois é, falei de você, falei como que você age aqui nos microfones. Isso aí eu sou especialista mesmo. Juriscleia, tenha calma, morena. Pois é, Juris, a vítima disse que estava trabalhando como atendente no seu local de serviço, local ali em que o pessoal faz o tchaca-tchaca na buchaca, sabe? Mas é tudo certinho lá no local. Aí o casal, pode falar o nome aqui? Falar algum dos nomes. Vamos falar aqui, o Luiz e a Lari. O Luiz e a Lari tiveram uma discussão. Aí a tal da Lari foi até a portaria do motel e disse que queria ir embora sem o companheiro dela, sem o Luiz. Deve ter acontecido alguma coisa lá, né, e tal, durante a confecção do serviço, ela não deve ter gostado e tal. E o que aconteceu? Pois é, aí a moça responsável ali pelo estabelecimento disse que não poderia liberar ela, porque o companheiro não havia autorizado a saída dela. Foi quando a Lari voltou para a suíte. Naquele momento, a funcionária escutou um estrondo. Estava ouvindo música? Não, foi uma batida ali. Foi até a garagem da suíte e se deparou com um estrago na parede causado pelo veículo do casal. Ela informou que o casal, se fosse embora, naquele momento não teria acontecido o fato em si. Naquele momento, a funcionária deu as costas para cliente para se deslocar até a portaria, quando ela sentiu um puxão no seu cabelo efetuado pela Lari. Momento em que o companheiro da autora tentou intervir. Aí o Luiz tentou separar ali o puxão de cabelo. A vítima voltou para a portaria e acionou a polícia. Quando a polícia chegou no local, foram conversar com ambas as partes e no momento de descontrole e raiva, a Lari foi lá e puxou o cabelo da mulher do estabelecimento lá de novo.
Nossa, mas ela tava nervosa, hein, Jonathan? O que será que ele fez com ela lá no negócio? Pois é, isso eu não sei. Isso aqui não tá na ocorrência Juriscleia. A vítima de 47 anos. Põe a minha trilha de novo, né? Porque se não tiver minha trilha não tem graça. Aí tá, deixa eu continuar aqui a ocorrência. O envolvido lá, o cara que não fez o serviço direito, não sei, 32 anos. Já a Lari, quantos anos que a Lari tem? 24 aninhos, bem jovem ainda. E ela foi levada para a delegacia e foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência por vias de fato. O que você diria disso tudo? Ah, sim, toma um Rivotril, né, minha querida? Porque não adianta bater nos outros, né? Se o serviço não foi feito direito, aí é problema seu, né? Quem escolheu o cardápio foi você. Tchau, gente. O Jonathan tem muita coisa para falar aqui. Obrigado, Juriscleia. Tem muita coisa mesmo. Tem muita ocorrência para ser destacada ainda no plantão de hoje. Abraçando na audiência, meu amigo Tenente Alex, da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar, está na região da Estrada de Ferro, juntamente com o xerife de Leopoldo de Bulhões, o soldado Barcelar. Tivemos ainda na região uma atuação importante em que equipes da 47ª Companhia, acionadas pelo Copom, foram até uma residência que estava em chamas e numa rápida intervenção conseguiram conter o incêndio e evitaram que o fogo se alastrasse para outras residências. Parabéns aí ao Major Valente e a toda a equipe da Companhia Bonfim. A partir de agora, quem participa com a gente é o coordenador do SAMU Anápolis, Tiago Carrijo. Ontem, infelizmente, uma bebê de 2 meses perdeu a vida. Mesmo com um rápido resgate, não foi possível salvar a vida dessa criança. Coordenador Tiago Carrijo, como foi a atuação do SAMU nesse fato? Bom dia para o senhor. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia a todos da Rádio São Francisco FM. Um bom dia também especial para todos os ouvintes que nos acompanham na manhã desta quarta-feira no programa São Francisco News. Na última terça-feira, dia 12 de março, o SAMU foi acionado para atender uma ocorrência no bairro São Joaquim de uma criança de 2 meses de idade, sexo feminino, em parada cardiorrespiratória. De imediato, a guarnição se deslocou para o local dessa ocorrência. Chegando no local, a guarnição deparou com a criança nos braços da mãe e já não apresentavam sinais vitais. A equipe médica e a equipe de enfermagem de imediato iniciou as manobras de ressuscitação cardiopulmonar em torno de 40 minutos e encaminhou a criança de imediato para a unidade de pronto atendimento de perfil pediátrico, a UPA-PED. Chegando na UPA-PED, a equipe médica também tentou realizar algumas manobras de ressuscitação, mas infelizmente a criança foi a óbito. A causa da morte não foi divulgada. Obrigado, coordenador do SAMU Anápolis, Tiago Carrijo, pelas informações. A informação preliminar é de que essa criança teria se sufocado enquanto estava dormindo, uma bebê de 2 meses. Lamentamos o ocorrido. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. E a Triunfo Concebra atendeu uma situação de um acidente, um atropelamento registrado na BR-153, próximo à antiga sede da Polícia Civil, sentido Daia, próximo ali ao Abrigo dos Velhos. A ocorrência foi registrada agora há pouco, inclusive o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para esse atendimento, mas as equipes de resgate da Triunfo Concebra já foram ao local. Gente, para finalizar as ocorrências policiais de hoje, conforme prometido, desde ontem, a partir de agora, quem participa com a gente é o policial rodoviário federal Tiago Ferreira Rodovalho. Ele vai trazer todos os detalhes para que o ouvinte não caia em situações que podem culminar com prisões, no sentido de ocorrências envolvendo motos de leilão. PRF Tiago Rodovalho, prazer recebê-lo mais uma vez na São Francisco. Bom dia pro senhor. Bom dia, Jonathan, bom dia, Newton, bom dia aos ouvintes do São Francisco News. Como foi pontuado ontem no programa, é um assunto bem relevante que ainda causa bastante dúvida, principalmente nas pessoas que fazem o uso desse tipo de veículo. No Brasil, a gente tem as modalidades de leilão, são 2 modalidades, né? É a modalidade de leilão, que é feito quando a pessoa faz a aquisição de um veículo, de um banco, de uma financiadora, ela não consegue fazer o pagamento, o banco faz a retomada do veículo e procede o leilão desse veículo. Neste caso, o veículo ele está em plenas condições de uso. Então ele vai ser leiloado, vai constar ali a restrição de leilão, mas é aquele leilão
financeiro, né? No caso do leilão de motocicletas que ficam muito tempo com o veículo nos pátios, ou leilão de veículos acidentados, nós temos normativos que fazem a regulação de como esses veículos devem ser procedidos após esse leilão. Então, no Brasil, a gente tem a resolução do CONTRAN 623 de 2016, que traz os procedimentos que devem ser adotados nos veículos provenientes desse tipo de leilão, que é o leilão de veículos que ficaram em pátios de órgãos fiscalizadores por um determinado período, e esse veículo e o proprietário ou o responsável por esse veículo, ele não retorna para fazer a retirada desse veículo. Com o tempo ele vai a leilão. E os veículos provenientes de acidente de trânsito com registro de grande monta, né, que são aqueles veículos que vão para baixa. E dentro desse contexto, no ano de 2023 foi promulgada aí a lei 14.562, que ela fez uma alteração importante no artigo 311 do Código Penal. O artigo 311 ele traz o crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Então, os veículos de leilão, conforme a resolução 623 do CONTRAN, eles, após o procedimento de leilão, ele deve passar por alguns procedimentos, né? Se for um leilão de sucata com motor servível, ele deve ter o seu número de identificação veicular, comumente chamado de chassi. Ele deve ter esse número inutilizado e deve manter ali intacta a numeração deste motor, porque esse motor ele pode ser reaproveitado em uma outra motocicleta. Então, ali a pessoa que teve um dano no motor da sua motocicleta, ela pode adquirir esse motor em lojas credenciadas pelos órgãos de trânsito estaduais, os DETRANS. Ele vai lá, compra aquela motocicleta e instala na sua moto. Esses veículos eles são identificados mediante nota fiscal, ou seja, esse veículo ele não pode estar em circulação. Então, se uma pessoa, ela for um cidadão, ele for abordado na posse de um veículo nessas condições, com o seu número de identificação veicular suprimido e com o motor também, a numeração do motor suprimido, em que pese ele atestar que aquele veículo é proveniente de leilão e ele não possuir ali a nota fiscal, ele pode ser conduzido até a presença da autoridade policial e ser enquadrado no artigo 311, né? Que é de adulteração, porque no parágrafo 2º, ele, no seu inciso 3º, ele traz que aquele que conduz o veículo com o número de chassi, o monobloco, a sua placa de identificação ou qualquer outro sinal identificador adulterado, ele responde pelo crime previsto no CAPT, né, no artigo 311. Então é muito importante fazer essa observação quando for fazer a aquisição desses veículos, né? Mais uma vez reiterando, o veículo proveniente de leilão do tipo sucata, ele não pode estar em circulação. Se ele for pego em um procedimento de fiscalização, seja da Polícia Rodoviária Federal, seja da Polícia Militar, seja do DETRAN, se ele for pego em circulação e ficar constatado que ele é de leilão, ele vai novamente ser recolhido a depósito e ele vai a leilão. Então não tem como o cidadão fazer a retirada desse veículo novamente do pátio. Então ali o cidadão ele pode ficar com prejuízo dobrado. Então vale aí a atenção dos usuários, né, dos cidadãos, para que façam ali observem antes de fazer a aquisição de um veículo, principalmente esses veículos de leilão, que eles vêm com um preço muito abaixo do valor de mercado. É sempre importante a gente estar atento a essas situações. Com certeza. Obrigado, senhor PRF Thiago Rodovalho, pelas informações aqui com a gente nas ocorrências policiais. Então fiquem atentos a esses e outros assuntos. Amanhã, se Deus quiser, na quinta-feira tem mais. Valeu, obrigado pela audiência. Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.